Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 10h40, 10h40, manhã de terça-feira, 16 de abril, e eu em Brasília, Mariana Ramon em Cuiabá. E agora vamos a São Paulo, vamos para a coluna Perspectiva Agro. No Jornal Brasil Rural, Perspectiva Agro, o agro de hoje com a perspectiva do amanhã, com Lilian Munhoz. E para apresentar a Perspectiva Agro, nossa querida colega Lilian Munhoz. Oi Lilian, bom dia, como é que está o clima em São Paulo nessa terça-feira? Muito bom dia, meu amigo Vanderlei, Mariana, todos os nossos ouvintes da Rádio Agro hoje. Um clima bastante gostoso por aqui, viu? Não tá muito calor, não tá chovendo, tá aquele solzinho tímido ainda, mas tá agradável o clima por aqui. Por aí, hein, Vanderlei? Olha, em Brasília, nesse momento, estamos com 24 graus. Você foi falando, eu fui assemelhando a situação do clima por aqui. Também muito agradável, um sol bastante discreto. Está realmente muito bom o clima também na capital federal. Agora, Lília, o clima não anda muito bem aí em algumas regiões no tocante à segurança jurídica, com novas invasões do MST. Vamos falar disso, Lília? Olha, vamos falar disso, Vanderlei, porque a gente tem aí sempre essa situação recorrente, né? Trazendo, como você disse, muita insegurança jurídica no campo. E olha, o que eu fico impressionada é que ontem eu estava vendo vários jornais noticiando e assim, olha, o MST informou numa nota de atualização que ocupa 24 áreas e ninguém fazendo nada. Como assim isso, né? Que absurdo. Então, olha só as informações aqui que nós temos, né? O MST informando numa nota de atualização que ocupa 24 áreas em 10 estados, isso de norte a sul do país, vários estados, além do Distrito Federal. E esses atos, Vanderlei, fazem parte da Jornada Nacional de Luta em Defesa da Reforma Agrária, que ocorre nesse mês, né? Aquele mês conhecido como Abril Vermelho, em que tem aí várias invasões que acontecem todos os anos em repúdio. Sabe por que é Abril Vermelho? Em repúdio ao massacre de Eldorado dos Carajás, que aconteceu no Pará em 96, quando 21 trabalhadores rurais ligados ao MST foram assassinados pela polícia militar. Então, por isso é o Abril Vermelho, né? O MST está reivindicando aí áreas ocupadas que considerem produtivas para assentamento e reforma agrária. E além dessas invasões de terra, como se não bastasse, Vanderlei, o MST informou que tem outras 5 ações que estão em andamento, hein? Alcançando aí o total de 14 estados. E segundo o movimento, tem 20 mil famílias mobilizadas nos atos, né? Se são 20 mil famílias, em cada família aí não sei quantas pessoas teriam, imagine só quanta gente envolvida nesses atos aí em todo o país e quanta preocupação, né? Para quem tem terra que é produtiva e que está sendo considerada improdutiva pelo MST. Vai brigar como, né? Pois é, você fala dessa quantidade de famílias, aí a gente já imagina um universo de 100 mil pessoas envolvidas, pelo menos. E aquele velho ditado, né, Lília? Nesse país, pau que bate em Chico não bate em Francisco, porque o produtor que trabalha legalmente, que faz todo o seu cuidado ali com a sua propriedade, qualquer esbarrão que ele dá na legislação, e temos a mais rigorosa do mundo, ele é punido imediatamente, ele é multado, ele responde criminalmente. E um movimento que nem de direito existe de fato, mas não tem documento, não tem CNPJ, faz o que faz, continua fazendo e nada acontece, né? Exatamente. E olha, como se não bastasse, né? Além de áreas aí produtivas que a gente sabe que acabam resvalando em muitas propriedades rurais, tem áreas da Embrapa que foram invadidas em Pernambuco e áreas da CEPLAC, que é a Comissão Cacaueira, né? Que faz um importantíssimo trabalho na Bahia. Então, é bem complicado mesmo chegar aí com a tropa toda e invadir uma área e esperar e não acontecer nada, né? Que situação complicada, já pensou? Pois é. Bom, e a gente continua preocupados com o que acontece aqui dentro, mas de olho com o que acontece lá fora, até porque a gente acompanha o crescimento, o desenvolvimento dos mercados consumidores, que compram e compram muito do Brasil. Vamos falar sobre o crescimento do PIB chinês no primeiro trimestre?
Vamos sim, porque essa aqui era uma questão aí que estava na agenda para essa semana, né? Foi divulgado agora de manhã. Olha, os dados aqui que a gente tem, né? O PIB da China cresceu 5,3% no primeiro trimestre, acima do esperado, viu, meus amigos? A previsão do mercado era de um crescimento de 4,6%, foi confirmado aí pela China 5,3% de alta no primeiro trimestre, um valor aí atingido de mais de 4 trilhões de dólares do PIB da China no primeiro trimestre, né? E aí o que as agências de notícias chinesas mostram, né, que o aumento da demanda de produção e estabilidade na parte do emprego e também de preços são fatores aí que influenciaram para esse crescimento econômico chinês no primeiro trimestre, né? No primeiro, na verdade, total aí, né, nesse ano até agora. E no primeiro trimestre, um outro dado também é que as exportações chinesas tiveram um aumento de 4,9% e as importações cresceram 5%. Então, alta no PIB, alta nas exportações e alta também nas importações, viu, Vanderlei? Pois é, e às vezes a gente fala muito, nossa missão é bem comunicar o agro brasileiro e não apenas para dentro da porteira, mas principalmente para fora da porteira, Lilian, e às vezes as pessoas ficam pensando assim, mas o que tem a ver o crescimento, as importações e as exportações chinesas que a gente fica noticiando aqui? Pois bem, vale considerar que agora, no mês passado, foram habilitadas 38 plantas frigoríficas brasileiras para exportarem para a China, que é um excelente mercado consumidor do que nós produzimos aqui. Por outro lado, a gente vai nas lojas de eletrônicos, dessa área de mercado aí, e quase tudo que a gente compra hoje vem da China. Por isso, Lília, essa atenção especial à mundial, né? Exatamente, mexe totalmente com os mercados, né? Hoje as bolsas internacionais já ditam isso, né? Já mostram toda essa recuperação. A gente vivendo numa economia totalmente globalizada, tudo que acontece lá tem impacto direto totalmente aqui, né? E no bolso da gente também, aí, né? Para quem é do agro e para quem não é do agro. E a gente tem também informações da economia aqui no Brasil. Olha, o Boletim Focus, divulgado agora há pouco, né? Toda terça-feira sai o Boletim Focus com algumas perspectivas para a nossa economia. E aí eu separei para vocês aqui a inflação, né? O índice oficial da inflação, que passou de 3,76% para 3,71%, então uma breve queda na inflação, ou seja, os preços não subiriam tanto. O PIB, né, o Produto Interno Bruto, trouxe aí uma expansão passando de 1,90% para 1,95%, então uma leve melhora no PIB para esse ano aqui no Brasil, então o crescimento da economia seria um pouquinho maior do que os economistas estavam prevendo antes. E em relação à taxa Selic, a taxa básica de juros, que vinha há 15 semanas sendo estabilizada, na verdade, em 9%, teve uma mudança hoje, foi de 9% para 9,13%. Então, os economistas não achando tanto aí que a taxa de juros esse ano vai finalizar em 9%, e sim em torno aí de 9,3%. Mas claro que vai muita água rolar ainda nos próximos boletins Focus, né? E isso pode mudar também ao longo do ano. E no câmbio, a média das projeções para o dólar avançou de 4,95 para 4,97 esse ano, mas se manteve em R$5 para o ano que vem. E a gente está acompanhando mesmo, né, esse aumento do dólar recentemente aí, nessas últimas semanas, o dólar deu uma bela de uma reagida, passou dos R$5 e está aí nesse patamar em torno de 5,10 por aí, né? Então, os economistas do Banco Central projetam R$5 para o ano que vem. Para esse ano deve ficar em torno de 4,97 até o fim do ano. Ô, Lília, não sei não, hein? Você falando do dólar aí, eu fui dar uma olhada aqui. O dólar está batendo 5,27 nesse momento, Lília. Eu não sei se essa previsão vai se confirmar. Porque ontem a gente estava com o dólar a 5,10 e agora ele está batendo ali nesse instante 5,26, 5,27. Tá nervosa a moeda norte-americana. Está nervosa, porque olha, uma alta assim bastante expressiva em pouco tempo, né? Se a gente pensar em uma semana praticamente, teve essa bela de uma reagida aí, né? Pois é. E a soja, Lília, tem cálculo aí, tem números, custo da produção divulgados pelo IMEA, o que dá para falar disso?
Exatamente, né? A gente sabe que tudo acaba influenciando demais, né? Quem atua aí dentro da porteira, né? A gente falou do dólar agora, tem impacto totalmente direto também, porque o produtor compra insumos em dólar. Mas olha, o custo de produção calculado pelo IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgado ontem à tarde, custo operacional efetivo para a safra de soja 24/25, a próxima temporada, está em R$ 5.627 por hectare. O que isso significa, né? O custo de produção aí com uma leve queda de 1% em relação à estimativa do mês passado e está praticamente estável em relação ao custo da safra passada, 5.627. No ano passado, a estimativa aí era de 5.631 por hectare, né? O custo operacional, né? O IMEA faz esses dados aí que são bem importantes para o produtor ter uma ideia, né? Por isso o produtor que é importante fazer uma boa gestão, colocar ali na sua planilha os seus custos, né? Para você ver se está dentro aí da média do mercado. O custo operacional, ó, ele abrange semente, fertilizante, corretivo do solo, defensivo, óleo diesel que é usado nas máquinas, nos implementos agrícolas. Ele engloba também seguro, assistência técnica, arrendamento, enfim, vários custos, né, que o produtor tem que colocar também ali na planilha dele. E o IMEA faz esse levantamento, está no site do IMEA, se você quiser acessar lá, né, quem estiver ouvindo a gente, é só acessar, tem o custo de produção da soja, do milho, custo de produção de soja transgênica, custo de produção de soja convencional. Então, o produtor vê ali, de acordo com a necessidade dele, ele pode ter também essas informações gratuitamente no site do IMEA, Vanderlei. Pois é, Lília, falando em custo de produção, eu tive uma conversa com o presidente da ProSoja Mato Grosso, Lucas Beber. Nós tivemos uma conversa muito rápida, encontramos pessoalmente na semana passada, e eu perguntava para ele sobre a CoProSoja. Eu não sei se você está acompanhando. Não estou. A criação da CoProSoja, uma cooperativa. E a gente não conseguiu pautar uma entrevista com eles ainda, mas, segundo o Lucas, o principal objetivo é baixar o custo da produção, tanto que a primeira ação deles seria agora na tentativa de fazer compra de maquinários em conjunto, em cooperação, para tentar baixar esse custo. E é o que você falou, isso é muito importante para o resultado final, né? Muito legal, muito bom mesmo. E eu tenho visto vários movimentos nesse sentido, de poder utilizar, né, uma mesma máquina ou o mesmo custo operacional ali para vários produtores e assim você conseguir diluir também o custo e aumentar a rentabilidade, que é tão importante, né? Às vezes as margens ficam tão baixas que o produtor tem que fazer mesmo esses ajustes aí, essas possibilidades, para conseguir melhorar também o negócio dele. Perfeito, Lilian. Brigadíssimo mais uma vez pela sua participação. Uma ótima terça-feira para você e até a semana que vem, ou antes, quando você... Perfeito, eu que agradeço. Sucesso aí nas reuniões, tantos compromissos em Brasília, Mariana também em Cuiabá e toda a equipe aí da Rádio Agro Hoje. E até a próxima semana, então. Até, um abraço. Lilian Munhoz de São Paulo. Brasil, celeiro do mundo. Porque o agro não para. Jornal Brasil Rural.